Gente, deixa eu aproveitar para falar do São Paulo. Tá dando pena do São Paulo. São Paulo, a gente tem uma grande audiência aqui do São Paulo também, a torcida do São Paulo, historicamente com a Jovem Pan, né? Tá dando pena. O São Paulo virou a Williams da Fórmula 1. O melhor exemplo é esse. A Williams teve um momento com o Nelson e com o Nigel que, nossa senhora, tudo que era de modernidade eles tinham, os outros tentavam copiar e não conseguiam, né? Hoje a gente vê a draga que tá a Williams. É exatamente o São Paulo, ele parou no tempo. A força que o Senna fez para trabalhar lá. Trabalhou. Chegou a dizer que pilotaria de graça, né? Chegou a dizer. Então, isso, né? Exato, e muita gente fez isso no São Paulo. Olha, eu ganho menos, mas quero jogar no São Paulo. Não, até para se recuperar fisicamente, os jogadores vinham para o São Paulo. Isso, exatamente. Então, gente, olha só, ou o São Paulo acorda, ou vai ficar tomando risco no capacete. Já que eu estou usando uma imagem de Fórmula 1, ou ele acorda, ou vai tomar risco de capacete mais décadas e décadas e décadas. Atenção, direção de São Paulo, o verdadeiro São Paulino precisa se coçar. Fala, ó, não tem conselheiro que aprove, afasta o conselheiro. O cardeal antigo, afasta o cardeal antigo. Porque não tem, tá ridículo o São Paulo. O São Paulo tá beirando o ridículo. Ontem eu saí do Morumbi, a gente tem uma audiência incrível lá no São Paulo. É impressionante a audiência da PAN. Aí para chegar até o estacionamento lá onde estava meu carro, eu parei quase uma hora ali com torcedores do São Paulo questionando se o São Paulo vai mudar ou não. O São Paulo não muda porque esses caras acham que são donos do clube. Até quando os senhores vão achar isso? Vai ficar essa coisa antiga, velha, ultrapassada, obsoleta dirigindo o São Paulo. Se continuar assim, o São Paulo vai ficar mais décadas sem ganhar nada, hein? Nada, porque é vergonhoso o que está acontecendo no São Paulo. É vergonhoso. Não adianta tentar trazer ídolo para resolver, Muricy, Rogério Ceni. Dentro de campo talvez, mas não em final de carreira. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Queima a carreira desses ídolos. Queima a história desses ídolos. Chega a queimar, nós chamamos então, se os caras não são paulinos de verdade, que vá atrás de SAF, que vá atrás de parceiro como tem o Palmeiras, que vá tentar fazer uma gestão como fez o Flamengo. Tem que fazer alguma coisa. O São Paulo não pode continuar, eu estou falando pela grandeza. Mas tem que cobrar a diretoria também, né? Mas é essa que eu estou cobrando. Tem que cobrar a diretoria, porque a torcida ela cobra muito. Não, mas é a diretoria. A torcida vem cobrando muito de jogador. Mas eu estou cobrando a direção. Quem tem que se coçar é a direção. Quem não aprova isso lá são conselheiros velhos, antigos, ultrapassados, sabe? Do tempo da máquina de escrever. Para com isso, gente. São Paulo parou no tempo na escola de datilografia. Ô, louco, o São Paulo é muito grande para continuar assim. Ainda é o clube que mais títulos internacionais tem no futebol do Brasil. Ainda é. Ou acorda o São Paulo de vez, ou vai afundar de vez. Entendeu? Ontem estava lá a conversa, viu? Mauros e Piperno e Thiago, a conversa era a seguinte: estamos virando o Cruzeiro. A gente estava até exagerando, dizendo que está virando Portuguesa de Desportos, está virando o Vasco da Gama. E tá mesmo. É muito grande. Lembrando que dois dos citados, e claro, com as comparações incompreensíveis, já são SAF. O que já não significa dizer que também a partir de agora tudo melhora. Mas já é alguma coisa. Botafogo já é SAF, São Paulo, o Cruzeiro já é SAF. Sabe o que vai acontecer? Esses clubes vão passar por cima do São Paulo nos próximos anos. Porque eles vão colher frutos disso nos próximos anos. Vão passar por cima do São Paulo. Ou o São Paulo se moderniza, sai essa história de... Parece aquele negócio do túnel do tempo, né? Voltou, né? Lembra do tal do túnel do tempo? Ou o São Paulo se moderniza ou vai ficar com aquele negócio que está no hino. As suas glórias são só lá do passado. Que o futuro está tenebroso, hein? Com esse tipo de gestão no futebol, o futuro do São Paulo é tenebroso. Não, com esse tipo de gestão e um tipo de gestão que mudou o estatuto e que pode ser eleita. Continua isso. E o presidente do clube, quando assumiu, ele tinha um discurso de austeridade, né? O do Corinthians também. É curioso que o Corinthians consegue fazer essas coisas de contratar com dinheiro, com dívida, não importa, mas ainda consegue chegar na final de Copa do Brasil e vai para a Libertadores de novo. O São Paulo também, ele se inspira no Corinthians. O São Paulo não se inspira no Flamengo. Eu não vou falar o Palmeiras, porque o São Paulo não tem um Paulo Nobre para ajudar o Palmeiras. Então, o modelo que o São Paulo pode seguir é o modelo do Flamengo. Isso aí. O modelo do Flamengo é o quê? Atenção, senhoras e senhores, vamos cortar na própria carne. Jogadores mais caros vão embora. O elenco vai ser mais barato. Vamos jogar com a garotada. O time vai brigar para ficar na primeira divisão. Vão ser 2, 3 anos difíceis. Torcedor, você tem que ajudar.
vão botar o São Paulo em ordem, vão pagar as dívidas. Aí você vai negociar no mercado. Você vai pegar as suas dívidas de curto prazo e vai negociar com seus credores. Vai recuperar a credibilidade, porque você agora é um bom pagador. Vai tentar alavancar a receita. Para isso, o dirigente vai ter que ter bons profissionais, gente que vá ao mercado, que consiga apoio de empresas que patrocinem o clube e que entenda o seguinte, olha, é um São Paulo diferente, está numa outra fase. O Flamengo passou por tudo isso. É difícil, o remédio é amargo para chuchu. Mas comprovadamente dá certo. O São Paulo é um clube que pode fazer isso porque ele tem torcida, capacidade de arrecadação, está no principal mercado do país. Então, o que o Flamengo fez, o São Paulo pode fazer sim. Alguns clubes acho que não conseguiriam porque não tem essa pujança. O São Paulo tem. Então, não faz porque não quer. O Leco, durante sua gestão, ele não fez esse caminho. Tivesse feito, ele seria bem lembrado hoje como o presidente que saneou o São Paulo ou encaminhou o São Paulo nessa direção. Quando o Casares assumiu, ele falou que era uma gestão mais de austeridade. Não está sendo. Você vê pela contratação de um reserva caro como o Galopo, que o São Paulo contratou, dizem que vai ser um projeto de criptomoedas. O Éder, 700 mil reais por mês. E outros jogadores caros que o São Paulo contratou. Eu acho que é muito discutível o trabalho do Rogério, ele pediu jogadores, ele de fato não entregou, eu acho que o Rogério merece ser criticado, os jogadores lutam muito, mas também podem ser criticados por falhas que cometem, técnicas e tudo mais, ok. Mas não dá para discutir só a consequência, mas também a origem do problema. E a origem está nos gabinetes da diretoria. Eu gostaria de sempre lembrar a todos que o presidente Júlio Casares, que para mim é decepcionante, porque ele é um cara mais jovem, tudo imaginava que ele pudesse, eu devo ser meio muito ingênuo. Quando ele falou uma austeridade, eu falei, vai que o cara vai fazer isso mesmo. Vamos dar um voto de confiança. Eu esperava que cheguei a falar com ele. Vamos ver se o presidente vai fazer isso. Colocar o São Paulo na linha. Não, ele não está fazendo isso. São Paulo continua gastando mais do que arrecada, continua todo enrolado, herdou a bomba que foi o Daniel Alves, bomba no sentido do problema financeiro para resolver. Isso foi equacionado de certa forma. E eu não falo de gestão do futebol lá do Belmonte, não, eu estou falando de gestão do clube. É acima disso. Não adianta ter o Belmonte ou ter o Mock lá do Sevilha lá para fazer o Monte, lá para fazer o trabalho. Não adianta. Você pode ter qualquer um. É em cima, é lá em cima. É na direção mesmo, na presidência do clube. É a mentalidade que vai imperar. E eu lembro que o Casares, em 2007, isso eu achava uma tremenda fanfarronice, ele falava assim, em 10 anos o São Paulo será a maior torcida do Brasil. Uma vez eu fiz um texto no blog que eu mantinha em outro local onde trabalhei na época, eu fiz um levantamento, assim, vou ver quantas pessoas nascem por ano no Brasil, fazer uma média, uma estimativa, e ver quantos São Paulinos tem que nascer para que em 10 anos superem as duas torcidas mais numerosas do que a de São Paulo, que são o Flamengo e o Corinthians. O cálculo, a grosso modo, foi mais ou menos o seguinte, teriam que nascer só São Paulinos durante 10 anos e morrer muitos flamenguistas e muitos corintianos. Ou seja, teria que ter uma espécie de uma doença que só mata o torcedor do Flamengo e do Corinthians durante anos e anos, e só nascer São Paulo. Era matematicamente impossível tal a diferença de torcedores que o Corinthians tem em relação ao São Paulo e o Flamengo em relação ao São Paulo. Era óbvio que isso não estava calçado em nada, mas foi tratado por parte da empresa como uma coisa séria. No meio dessa megalomania que imperou no São Paulo naquele momento de triunfo, de hegemonia, de soberania, como o São Paulo se colocou, esse rótulo nele mesmo. Né? Não, vai ser a maior torcida, vai ser isso. Isso levou a quê? Levou isso a uma certa prepotência, uma certa arrogância do clube, e a consequência está aí até hoje. Então está na hora do São Paulo ter a humildade de entender que errou lá atrás. Esse tipo de declaração só serviu para manchetes caça-clique, ou na época vende jornal também, vendia no jornal, eu vi, teve 15 anos isso. Mas não é efeito prático nenhum. E para você fazer, de repente, uma piada hoje. Agora, a torcida de São Paulo, mesmo não sendo a mais numerosa, ela é hoje uma das mais fiéis do país. Acompanha o time. Ontem tinha gente no Morumbi debaixo de tempestade apoiando o time, depois do vexame do time, da atuação ridícula contra o Del Valle. A derrota, até eu acho que tudo bem, poderia ter jogado pelo menos uma boa partida. Jogou mal lá na Argentina. Então a torcida não é o problema do São Paulo, não. A torcida está do lado do time sempre. E para ilustrar todo esse caos, teve a goteira ontem no Morumbi. Né? A goteira não, a cachoeira, né? Que simboliza um pouco disso tudo que está acontecendo. Aquela imagem, eu acho que é uma imagem... Ontem eram 24 mil torcedores. Cara, e era uma tempestade. São Paulo não pode reclamar do São Paulino. Coisa que o São Paulo não tem feito já há muito tempo, lá muito sobretudo no Morumbi. 2, 3 mil botafoguenses, não sei quantos ingressos, né? O Botafogo, parabéns, encheu lá o seu setor, né? O seu espaço. Mas 20 e poucos mil São Paulinos foram ao estádio, depois tudo que aconteceu. E com chuva fortíssima. Tomando chuva para ver o São Paulo normalmente jogar mal. Mas o problema não é a torcida, o problema está lá em cima. E acho também o seguinte, não tem o Rogério mais que ficar pedindo reforço. Ele pediu reforço na virada do ano e não deu certo. O São Paulo não tem que se reforçar mais. O São Paulo tem que andar com as próprias pernas. Ou então, sei lá, ou ter um projeto de virar SAF e ser vendido, né? Ou então esperar que apareça um mecenas com ajuda. Não tem mecenas. Não dá para continuar dessa maneira, entendeu? E eu concordo com o Nilson. São Paulo vai ficando para trás, porque cada um à sua maneira, os clubes vão tentando se encontrar. O São Paulo não tem rumo, não tem direção. E a única medida importante, e é importante, concordemos ou não com ela, é a medida política que permite reeleição. Foi a única ação realmente relevante
feita fora uma gestão que eu considero totalmente equivocada. E os fatos estão mostrando isso. O torcedor de São Paulo, ele só não é mais sofredor no Brasil hoje do que o do Vasco. É isso aí. O do Cruzeiro também, que agora vive uma grande alegria porque o time está voltando. Esse também sofreu bastante. Mas o do Vasco é um período longo, né? De muitos rebaixamentos. O Cruzeiro, Botafogo, talvez? o Botafogo agora voltou, está no momento legal. Caiu, né? Agora, o Cruzeiro foi um período mais breve, né? Assim, uma derrocada muito rápida. O Vasco não, vem desde 2008, quando caiu, que vem com 4 rebaixamentos, 5 vezes na Série B, não sabe se vai subir esse ano ainda. O torcedor do Vasco apanha muito. Depois do Vasco é o do São Paulo, que desde 2008, quando foi campeão brasileiro, ganhou só um paulista e aquela sul-americana, e vários vexames. Goleadas, eliminações para times pequenos. Esperanpolense, Juventude na Série uma coleção. É uma vergonha. Um monte. É uma vergonha. Agora, tem eu me lembro que na última campanha para o presidente de São Paulo, em 2020, o Casares enfrentou o Roberto Natel. Os dois, eu tinha isso gravado na época e tal, os dois, no caso do Roberto Natel, foi até lá, até o comitê de campanha dele, ele acabou detalhando um pouco mais. Mas com o Casares a gente tinha gravado no outro programa de TV a questão do Morumbi, porque os dois comprometeram aí atrás de naming rights para o Morumbi, inclusive o Natal que já tinha até alguma coisa previamente conversada e tal. Enfim, se ganhasse ia tentar esse caminho, porque afinal de contas seria mais uma belíssima receita e o São Paulo não pode abrir mão disso. Já passaram quase 2 anos dessa nova gestão, eu não vi um passo em relação a isso. Sobre o Rogério Ceni, eu estou muito à vontade, porque eu acho assim, eu acho que o Rogério é um técnico talvez promissor, o cara procura estudar, né, se cerca de profissionais de fora, passou um bom tempo fora do país e tal, mas eu ainda não vi nada no Rogério que me aponte que ele possa ser um técnico de primeiríssima linha. E eu acho que um dos grandes problemas do São Paulo é deixar o Rogério para o mercado sugerir jogador. Eu acho assim, na primeira passagem dele, a gente não pode esquecer de Sidão, Neilton, Chiesa. E agora tem mais um monte de gente desse nível. O Rogério, aliás, consegue e gente que também não joga também com ele, né? Não joga. Eu não sei se é porque não foi exatamente o nome que ele quis. Mas tem muita gente que chegou e ele não coloca. Mauro, só uma coisa que o Rogério não pode, mas em hipótese alguma errar, é goleiro. Ele pediu o Sidão uma vez e o Felipe Alves agora. Ele pediu para o São Paulo contratar o Jandrei, né? Mas o Felipe Alves era o reserva do lanterna do campeonato. Quer dizer, como é que o Rogério não conseguiu identificar nenhum outro goleiro melhor? Série B, Tem um Série que não C, está jogando, que é melhor que todos que o São Paulo tem, que é o Jailson. Todos os goleiros que o São Paulo E o São Paulo tem. já pensou no Jailson antes. Então, ele não está jogando, está morando lá em São José dos Campos. Eu fiz um podcast com ele a semana passada, ou retrasada, ele não está jogando, e ele é melhor que todos os goleiros do São Paulo, gente. O gol que o Rogério teria que sair do São Paulo. O São Paulo, tem alguns caras que não podem. O Zico não pode dirigir o Flamengo, o Falcão não pode dirigir o Internacional, e o Rogério não pode dirigir o São Paulo. Se eu fosse gestor de carreira do Rogério, eu falaria, Rogério, vai trabalhar em outro clube. Mas o Renato é um caso à parte, né? Com certeza, claro que é. O Renato não é só Grêmio, né? A cara do Rogério, é São Paulo, o Zico é Flamengo. Né? Como é que o Zico ia ser? Ele me falou uma vez isso. Como é que eu vou ser xingado pela galera que gritava meu nome na geral do Maracanã, xingado de burro? Entendeu? O Rogério, a carreira dele como jogador do São Paulo, talvez ele tenha sido o jogador mais importante da história do São Paulo, de um clube tão grandioso. Né? Aí o cara começa a xingar o Rogério de burro. Vai embora. Se eu sou gestor de carreira do Rogério, fala, ó, você dirige qualquer outro clube no futebol do Brasil, qualquer outro, escolhe aí o que você quiser, mas não dirige o São Paulo. Ele passou pelo Flamengo, bem ou mal, ele ganhou 3 títulos no Flamengo. Foi lá no Fortaleza, ganhou Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense, ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B. Ele foi campeão da B e da A. Então ele é feliz em outro lugar, porque a pressão que ele recebe no São Paulo é gigantesca. Gigantesca. É como se ele fosse um treinador do mesmo tamanho que ele foi como goleiro. E não é. Ele não é. Pode até vir a ser. Acho que não será, mas... Sabe? Você citou Fortaleza, você vê. Fortaleza vai treinar outro clube, Rogério. Fez um primeiro turno desastroso, todo mundo já falou isso, muita gente imaginou que fosse cair e tal, porque jogando em 3 frentes. E lá numa capital do Nordeste, que do ponto de vista logístico é pior, é mais difícil chegar, é óbvio que ia ser muito mais difícil para ele. Muito bem. Aí o Fortaleza, eliminado de tudo, vai jogar só o Campeonato Brasileiro. Em 11 rodadas, o Fortaleza já fez
Acho que 26 pontos. É o vice-campeão do... É o vice-líder segundo do colocado no retorno. Então, segundo como é que o colocado. Fortaleza, em condições normais, porque agora ele joga só uma competição, São Paulo também. Segundo colocado. Como é que o Fortaleza pode ser tão melhor que o São Paulo? É melhor. Como é que o perdeu o América... Oi? Perdeu o melhor. Pikachu. Perdeu o Pikachu. Era importante. Como- O Sim. São Paulo tem esses problemas de direção que são seríssimos. Se não mudar, se fosse esse Williams antiga aí, que é o São Paulo, tem que ser criticado e tem que mudar urgentemente. E tem jogadores perdedores. Esse é um grupo perdedor. Então, o pessoal do Fortaleza tem outra mentalidade. Então, é um grupo eu vencedor. Adoro Fortaleza, adoro a cidade, amo a cidade, Chulinda, mas como é que pode ser tão melhor que o Pode, São é o Paulo? grupo é vencedor. Meu, como é que o Esse América, é perdedor. como é que o América Mineiro pode fazer 2 campeonatos brasileiros seguidos melhor que o São melhor. Paulo? Mas sabe o que eu acho Ué, também? o Fortaleza tá na cara. Assim, O Fortaleza é pela organização. Então, mas o Fortaleza... Que ele tem, Uma América como tem, jogo tem, também. Tem um presidente E super competente. mas o América, mas é o Fortaleza ainda lota o estádio. O América leva 2 mil, 3 E mil é gatos melhor. É um gato grupo pingados mais pro jogo e vencedor. é melhor que o São Paulo. Mauro, passando pra você, o Marcelo Paes já falou pra mim. Ele falou, Thiago, eu sempre falei, um clube que tem torcida, Então, ele pode se reerguer. o São Paulo tem. O cara conseguiu reerguer o Fortaleza, que tem muito menos dinheiro. Como? Com uma gestão competente. Mas Sabe o quem Fortaleza- ajudou muito lá? O Rogério. O Rogério. O Fortaleza entra no Campeonato Brasileiro, ele entra pra quê? Se eu chegar na fase preliminar da Libertadores, eu tô feliz da vida, é meu título. O São Paulo, ele tem que entender o seguinte, ele não vai ser campeão brasileiro. Claro. Ele só ganha a Copa do Brasil se der a sorte de cruzar o caminho dele um time mais fácil. Tipo, cruzou o Flamengo. Vai que o Flamengo fosse eliminado antes, ele pegasse o mais fácil ali, ou o Flamengo botou o reserva, sabe? Tem que ter um acidente de percurso. Em condições normais, ele vai bater de frente. Já ser passou campeão pelo de Palmeiras. Aí teria que passar pelo Flamengo, era muito difícil. Então, ele tem pouca chance da Copa do Brasil também. No brasileiro, a chance é meramente teórica, né? E na Libertadores, se ele conseguir se classificar, também ele tem chances menores. Na Sul-Americana pegou um time melhor, O perdeu. Fortaleza tem a noção do seguinte: eu entro no brasileiro, não quero ser campeão, não vou ser campeão, eu quero chegar em É oitavo. fundamental ter essa noção. Cheguei em oitavo, eu vou para a Libertadores, isso é sensacional na minha história. Então, Opa. assim, o São Paulo hoje ele tem que ter uma mentalidade mais próxima do Fortaleza do que a do Flamengo e do Palmeiras. Isso aí. Aí você fala, pô, mas que absurdo. Hoje sim, como o Flamengo em 13 e o Palmeiras naquele período também, lá de 14, ali, quando, Oxe. também tinha que pensar assim, olha, eu tenho que sobreviver na Eu não Série A. lembro disso, não, Ronaldo. Eu não tenho, não, mas eu tenho que ficar na Série A, o negócio é Você não sofreu, cair. Pepe? E no mata-mata eu vou onde eu vou. Isso, eu não lembro. Nunca sofri tanto na minha vida. O Flamengo ganhou uma 14 Copa do foi Brasil em 2013, já eram todos os times participando, inclusive os da Libertadores, que foi um negócio absolutamente improvável. Não dá pra contar. Aquilo não estava time do Jaime, né? O time do Mano, que depois o Jaime herdou, né? Que o Mano abandonou, e aí o Jaime herdou e foi campeão. Aquilo foi um roteiro absolutamente improvável. Mas não era o que estava planejado. O São Paulo ele vai ter que encarar essa realidade. Entrar em competições pensando, eu preciso durante algum tempo saber que eu não vou ganhar. Eu vou viver de algumas vitórias eventuais sobre os meus grandes rivais e vou me reorganizar. Lutar então, o que pra está não cair. acontecendo? Ele está lutando para não cair, não está se reorganizando, não está avançando. Esse ano vai terminar, essa temporada, com o São Paulo estacionado mais ou menos no mesmo lugar do ano passado. Ou até Sim. um pouco mais para trás, porque o ano passado ainda foi campeão Mas foi paulista. campeão paulista e as E duas jogou derrotas quarto, em e jogou- finais foram muito É. doloridas. São Paulo teve Sim. atuações pavorosas contra o Palmeiras e o Independente Sim, del Valle. as duas. E o São Sem Paulo, ano contar- passado, jogou quartas e Libertadores. E sem contar o momento constrangedor daquela virada que tomou do Palmeiras no Brasileiro, dentro de casa, com 2 gols no acréscimo, que é uma derrota histórica também, né, para completar o cenário. Então, é isso. O Fortaleza ele tem uma consciência do seu tamanho. O São Paulo tem que ver que o tamanho dele hoje é menor do que o seu tamanho histórico, para poder retomar e, né? É como se o Williams, do Nilson, quiser sair do último lugar do grid para ser pole, não vai ser pole. Vai. Se fizer um carrinho melhor na próxima temporada, de repente consegue ficar ali no meio. Depois pode Né? voltar a ser grande. Na verdade, você vai brigando assim, né? A Fórmula 1 é assim, né? As duas piores equipes brigam para ver quem não é a pior. Aí mais adiante, alguma briga para ficar um pouco acima. E é acima. Eu brigo pelo 7º lugar, de construtores, 5º, 3º. É isso aí. Né? Sei lá, hoje você tem ali Red Bull, Mercedes, aí a McLaren fica brigando para ficar ali na frente, né? Ali próximo ali da Ferrari, tentar chegar na frente da Ferrari. É assim que funciona. aí. A carroceria Williams, São- mas motor o São de Paulo lado. não está na Williams, mas ele está ali meio com, sei lá, um Alfa Romeo ali, está no meio ali. Não vai sair muito disso. E o São Paulo não encara isso. E aí ilude o torcedor. Porque o torcedor ele pensa que vai ser campeão, ele acredita que vai ser campeão. E eu acho que aí o discurso do Rogério está muito fora da sintonia com a realidade do clube e cada vez mais eu concordo com essa tese do Nilson. O Renato Gaúcho, o Thiago, ele de fato, do Grêmio, ele tem uma história de sucesso e fracasso, Mas mas o muito Renato sucesso. não é só- Mas não o é só Renato, Grêmio. o Renato, ele vice pelo ele Fluminense, começou né? como técnico 9 anos antes de chegar ao Grêmio. Ele teve a experiência do Madureira e ficou pulando de galho em galho do Fluminense e o Vasco durante anos. Vasco, Fluminense, ficava um tempo fora, treinou o Bahia por um breve período, e aí, em 2009, ele assume o Grêmio. Ele começou em 2000 a carreira. Então ele já estava mais rodado, ele custou assumir o Grêmio, já chegou mais descolado. O Rogério começou pelo São Paulo
E pouco tempo depois, né, coisa de 4 anos depois, ele voltou para o São Paulo. No ano Começou passado. e foi demitido. Foi demitido. Sim, e né? ele volta para o São Paulo. Perdeu o elenco. Mas fora do São Paulo. O Cruzeiro não conta porque ali o elenco não queria também, né? O elenco estava... O Guardiola não teria jeito naquele ninguém daria jeito daquilo ali. Então, acho até que a intenção dele no Cruzeiro era boa. Ele quis rejuvenescer o time, tirar uns caciques ali, derrubaram ele. Mas no Fortaleza o trabalho dele foi bom. E no Flamengo foi muito bom também. Ele pegou o bonde andando, foi campeão brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa. E a Taça Guanabara de Lambuja também ganhou, que esse ano nem isso o Flamengo ganhou. Então ele ganhou taças ali do Flamengo. Ah, que ele foi eliminado e tal. Sim, ele foi eliminado. O roteiro dele de 2020 é parecido com o do Abel Ferreira esse ano. Foi eliminado da Copa Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil. Mas ganhou o Brasileiro. O Abel foi eliminado das duas e vai ganhar o Brasileiro. Essa campanha tão elogiada do Abel esse ano, em termos de título, o Rogério fez em 2020, invadindo 2021. Com uma diferença. O Abel mais consistente, sim, mas o Rogério pegou o bonde andando no meio da temporada. O Abel já está 2 anos agora. 2 anos. E aí, quando ele teve um momento de instabilidade, mandaram ele embora. Então, assim, ele já mostrou que ele é capaz. E outra coisa, o que ele quer fazer no São Paulo é muito difícil. Essa coisa de querer impor seu estilo, de ser dominante em todos os jogos, nem sempre é possível. O Botafogo melhorou. Se você olhar os jogos do Botafogo... Ô, Mauro, antes de você entrar no Botafogo, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Mauro. Eu estou citando o Botafogo porque foi o último algoz de São Paulo. Venceu ontem por 1-0. O Botafogo tem alternado jogos em que ele é bem reativo. Ontem foi ele dá a bola para o adversário, muita ligação direta. E jogos em que ele tenta ser mais protagonista. Fora de casa é a segunda melhor campanha. Exato. E por que isso está acontecendo? O Luiz Castro percebeu que, para ele sobreviver no cargo, e o Botafogo sobreviver na Série A, que estava ameaçado de prisão de rebaixamento, estava se aproximando. Ele tinha que ser um pouco mais pragmático. Eu imagino que para o ano que vem ele já faça algo diferente. Não é tão diferente do que o Vitor Pereira já falou que faz no Corinthians. E já disse publicamente, não é esse o jogo que eu queria fazer no Corinthians, mas não dá, nesse calendário, nessa loucura, eu não consigo. Então eu estou fazendo o que é possível. O Rogério precisa fazer mais isso. No Fortaleza era assim. E no São Paulo, acho que pela grandeza do clube, pela relação que ele tem uma dificuldade de negociar um pouco mais isso. E alguns jogos São Paulo tem que ser um pouco mais conservador, porque não tem condições de tentar enfrentar. É uma constatação que eu que sou um adepto de um jogo de posse de bola, acho que tem que... É meio triste, mas é uma realidade. Tem hora que é isso que dá, porque o calendário insano é absurdo no futebol brasileiro. É uma realidade. Ô, gente, limitações. Ele e qualquer outro clube não teria tanto o emocional numa decisão como ele teve nessa Sul-Americana. E se fosse um treinador e não fosse o Rogério, já talvez teria saído. Isso confirma pra mim que ele não pode ser técnico do São Paulo. Isso é pro bem do Rogério. Se eu fosse gestor de carreira do cara, eu falaria, não, aqui não. Você viu o Rogério no emocional quanto nessa decisão da Sul-Americana? Completamente envolto no aspecto emocional. Qualquer outro clube ele dirigiria de uma outra maneira.